Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 32. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 11. Diz a palavra: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém? Senhor, nós te louvamos por esses momentos na Tua presença. E queremos que Tu venhas trazer a revelação da Tua palavra para que nós possamos aprender contigo, que saiamos daqui felizes com o Teu mover, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos porque Tu és bom. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o salmista Davi, ele tinha uma comunhão perfeita com o Todo-Poderoso. Uma comunhão muito grande. Mas vale ressaltar que ele era um homem tal qual nós, marcados por pecados, era um guerreiro sanguinário, difícil, um homem bravo. A palavra de Deus mostra esta face de Davi. Só que nós preferimos olhar o Davi dos cordeirinhos, o Davi da harpa. Sempre olhamos para Davi, o cara que está ali dedilhando a harpa, aquela coisa toda, não é? O homem que cuidava dos cordeirinhos, mas a palavra diz que ele era um guerreiro, um homem que tinha muita força, um homem que ia até as últimas consequências para alcançar os objetivos que Deus havia colocado nas suas mãos. E é interessante, amados, que mesmo sendo um homem difícil, um homem talvez até rude, ao nosso ver. Se fôssemos contemporâneos do rei Davi, talvez ouvíssemos como uma pessoa rude. No entanto, ele era benquisto por Deus. Oh, glórias! Era um homem, amados, que tinha uma comunhão profunda, uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, e esta comunhão o levava a agir daquela forma. Olha só que interessante. Muitas vezes, amados, quando nós estamos à disposição do Senhor, o Eterno nos leva a agir de determinadas formas que aos olhos das pessoas não é muito legal, não é politicamente correto, se assim podemos dizer. Porque por amor a Cristo nós temos que fechar a porta para muitas coisas na nossa vida e chutar muitas coisas também. Derrubar muitas portas. Chutar muitas portas, para que elas se abram. E isto, amados, aos olhos das pessoas, muitas vezes não é bem entendido, elas não compreendem, já vista que estão na carne, movidas pela carne, levadas pela carne. E elas não conseguem entender o espiritual, não conseguem entender a vontade do Senhor. Mas o certo é que nós precisamos estar em sintonia, eu gosto muito dessa palavra, estar em sintonia com Deus. Para que vocês entendam, uma rádio, a Montanha FM 87.9. Se você colocar no 87.7, ela chia. Se você colocar no 87.5, praticamente você não vai ouvir. Você vai ouvi-la perfeita se estiver na frequência exata, 87.9. Ouça inclusive nossos programas na Montanha FM. Amados, esta é uma verdade. Nós precisamos estar sintonizados com o Senhor, e Davi, com certeza, era um homem que andava em sintonia com Deus. Tanto é, irmãos, que quando Saul o perseguia, quantas vezes ele teve a oportunidade de cortar o pescoço fora daquele homem. Mas ele resguardou-se. Não intentou contra Saul, não levantou-se contra Saul, porque não era a vontade de Deus que ele agisse dessa forma. E ele fugiu, ele sofreu, ele passou por momentos extremamente difíceis, porque ele queria fazer em todas as coisas a vontade do Senhor. E nesse texto nós vemos que ele ensina-nos verdades que são úteis para hoje. Verdades que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, igreja.
verdades que nós podemos trazer para a nossa realidade. E ele finaliza esse capítulo dizendo: alegrai-vos no Senhor. Que a nossa alegria seja o Senhor. Que a nossa alegria, irmãos, seja o Senhor. E ele fecha dizendo: regozijai-vos. Alegrai-vos e regozijai-vos. Ou seja, uma alegria plena, uma alegria completa, não uma alegriazinha mais ou menos, não aquela alegriazinha amarela, de sorrisinho meio amarelo, assim, sei lá como é que é, não, mas uma alegria plena. Alegrai-vos e regozijai-vos. Quem são estes? Os justos. Os justos. Eis o porquê que nós precisamos almejar a justiça de Deus e viver a justiça de Deus na nossa vida. Precisamos viver a justiça do Senhor, irmãos, e viver a justiça de Deus nada mais é do que praticar a sua vontade. Oh, glórias! Quando nós praticamos a vontade do Todo-Poderoso, nós estaremos em sintonia com Deus, sintonia com Ele, afinado com Ele, e praticaremos a sua justiça. Esta é uma realidade que nós não podemos perder de vista jamais. Você não pode tirar os teus olhos dessa realidade. E Davi continua dizendo: vós todos que sois retos de coração. Oh, glórias! O que é uma pessoa reta de coração, irmãos? É aquela cujo coração não é dominado pelas obras da carne. O seu coração frutifica no Espírito Santo de Deus. As suas ações apontam para alguém que anda, muito mais de andar, mas que hospeda no coração o Espírito Santo de Deus, que é dominado pelo Espírito Santo, que é um com Cristo Jesus. Esta é a verdade daqueles que são retos de coração. E Davi, irmãos, ele experimentou essa verdade de Deus na sua vida. Nos dias difíceis, em dias complicados, em dias nos quais ele não tinha uma Bíblia para nortear a sua vida, ele não tinha. O profeta aparecia, o profeta falava com ele, tinha a lei, mas não tinha essas informações que hoje nós a temos. Ele não as tinha, irmãos. Mesmo assim, ele conseguia viver a vontade de Deus. Mas vamos para o versículo 8 e vejamos o que Davi orienta-nos. No versículo 8 ele diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Veja, queridos, que interessante. Davi fala para o seu povo, fala para aqueles que estavam próximos a ele: olhem para mim, porque eu vou ensiná-los a andar segundo a vontade de Deus. Olhem para mim, porque eu quero instruí-los, eu quero ensiná-los, eu quero que vocês deem passos, mas passos no caminho certo, no caminho de Jeová. Esta é a verdade, queridos. E Davi, irmãos, orientava aquele povo, ensinava aquele povo, aconselhava aquele povo, para que observassem os preceitos de nosso Deus, para que vivessem as verdades do Senhor. Mas nós vemos que o povo de Israel, irmãos, eles insistiam em pisar errado. Eles insistiam em andar por caminhos nos quais Deus não estava. Por caminhos nos quais o Senhor não se agradava. Inclusive, há uma semelhança extremamente grande com os nossos dias. Nós temos observado que a igreja atual, ela tem sido instruída. Sim, algumas estão sendo instruídas pelo Espírito Santo, ensinadas pelo Espírito Santo de Deus. No entanto, amados, as pessoas, aquelas que deveriam andar no caminho, estas preferem andar, a exemplo de Israel, em caminhos errados. Nós temos que olhar o nosso caminho. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Será que o caminho no qual nós passamos está de acordo com a vontade do Senhor? Por incrível que pareça, irmãos,
Neste carnaval de 2020, uma escola de samba chamada Mangueira resolveu mais uma vez ironizar o cristianismo, blasfemar contra o nosso Senhor. E colocou ali um Cristo Jesus que não tem nada a ver com o nosso Senhor e Salvador. Apresentou um Cristo imundo, sujo, bandido, perseguido pela polícia e outras coisas mais. Mas o que nós temos visto, queridos, é que tem muitos cristãos que estão aplaudindo a Mangueira, porque estão com aquela, as pedras estão falando. As pedras estão falando. Amados, as pessoas perderam de vista o ensinamento de Deus, perderam de vista a instrução do Senhor, e tudo hoje que apresentam, que carregam o nome de Cristo Jesus, parece que estão fazendo algo extraordinário, magnífico, extraordinariamente grande, quando na verdade são apenas instrumentos do diabo para blasfemarem contra o nosso Deus. Infelizmente, nós temos visto nas redes sociais alguns comentários enaltecendo aquela escola de samba por apresentar aquele tema, mas na verdade, amados, vemos que são pessoas que abandonaram a instrução de Deus, abandonaram o ensino do Senhor, que desviaram-se dos caminhos corretos, dos caminhos divinos, e andam sob o conselho das trevas nesses últimos tempos. É necessário que nós estejamos atentos a todas as coisas. Estejamos atentos ao conselho do Senhor para a nossa vida. Na sequência, Salmo capítulo 32, versículo 9, Davi continua dizendo: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Irmãos, na verdade, entenda da seguinte forma: sejam sensíveis ao mover do Espírito Santo de Deus. Sejam sensíveis ao mover do Espírito Santo de Deus. Amados, sejam sensíveis, abram o vosso coração para ouvir a voz do Senhor. Porque Deus, Ele tem muito para nos dar. No entanto, nós não podemos andar como cavalos, como mulas, mostrando que não temos entendimento, mas andarmos dominados pelo Espírito de Deus, obedecendo a Deus em todas as situações. Mais uma vez, queridos, nós vemos que esse ensinamento de Davi, aquele povo, foi desprezado. Quantas vezes aquela nação desviou-se dos caminhos do Senhor? Dentro da casa de Davi, quando queriam usurpar o reino de Davi, quanta confusão! Perderam de vista o ensinamento de Deus para aquele que andou segundo o coração do Eterno. Perderam de vista, amados. E a Bíblia mostra que houve grande perseguição dos seus próprios filhos, porque eles desejavam o poder. Um dos grandes problemas que nós temos visto nesses últimos tempos é o desejo pelo poder. As pessoas fazem tudo pelo poder. São 3 situações que têm movido este mundo, amados. 3 situações. Falarei de poder e dinheiro. Poder e dinheiro. A terceira não vem ao caso. Poder e dinheiro. E é isso que nós temos observado nesses últimos tempos. As pessoas, em consequência dessa necessidade de dinheiro, têm deixado Deus em segundo plano. Deixado o Senhor em segundo plano. Essa busca, irmãos, pela sobrevivência sobre a face da terra, a necessidade de ter rendimentos, de conseguir ajuntar sobre a face da terra tesouros, infelizmente tem levado muitos a não buscarem a presença de Deus, deixando-o em segundo plano, deixando em segundo lugar. E é preciso muito cuidado com relação a isso. O outro grande problema da humanidade, o poder. As pessoas querem poder. As pessoas querem ser maiores do que Deus. Eis o grande problema. Amados, nós não podemos nos achar maior do que Deus. Nós não podemos nos ver maiores do que Deus.
Talvez você até me questione, e você que está vendo essa palavra na internet posteriormente, pode até questionar. Nunca me achei maior do que Deus. Nunca, jamais. Será? Será que nós não nos achamos maiores do que Deus? Quantas vezes nós deixamos a vontade de Deus em segundo plano e partimos para a nossa própria vontade? Quantas vezes nós ficamos em casa, por exemplo, em detrimento da ordem de Cristo, de fazermos a vontade dele, de pregarmos o Evangelho, por exemplo, de estarmos reunidos como igreja? Quantas vezes as pessoas se acham superior a Deus e acham que podem, veja, irmãos, que podem dizer não para Deus. Deus, tudo bem, você, aquele negócio todo, você é o cara, você é maravilhoso, extraordinário, mas hoje não. Hoje não. Hoje não, Deus, quem manda sou eu. Hoje não. Por exemplo, aí o camarada não vem à igreja, não ora, não lê a Bíblia, não prega o Evangelho, não vive em sintonia com a vontade de Deus, que diz que deve obedecer os preceitos dele, bate de frente, peito aberto contra Deus, eu não te obedecerei. Rebeldes, rebelam-se contra o Senhor. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Sabe qual a consequência, irmãos? O que pode acontecer? As pessoas que rebelam-se contra o Todo-Poderoso se dão mal. Esta é uma realidade. Quando nós olhamos a palavra de Deus, todos aqueles que abriram o peito e partiram contra Deus, que enfrentaram o Senhor, se deram extremamente mal. Mas se deram extremamente mal. Foi uma escolha terrível. Israel, a nação, é um grande exemplo disso. Saíram do Egito, a misericórdia de Deus. No deserto, abriram a camisa e de peito aberto partiram contra Jeová. Qual foi a consequência? Ficaram todos plantados no deserto. Não fique plantado no deserto. Não enfrente Deus. É melhor obedecer. É melhor obedecer do que experimentar a mão de Deus. A mão justa do Senhor. Amados, esta é uma verdade que nós não podemos de forma alguma, abandoná-la. Não queira ser maior do que Deus. Não queira que o dinheiro seja mais importante do que Deus. Não queira que a sua vontade seja mais poderosa do que Deus. Não queira ser poderoso neste mundo, porque a consequência é terrível. Amém? Mas Davi dizia o seguinte: alegrai-vos no Senhor, exultai-vos, oh glórias, alegrai-vos no Senhor, irmãos. Esta é a face que Deus quer em nós, uma face de alegria. Alegria traduz felicidade. Felicidade, bem-estar. Bem-estar porque anda com Deus, está de bem com Deus, vive legal com o Senhor. A consequência, o Espírito Santo de Deus move no coração, move na vida e a alegria se expande. A alegria estoura a nossa vida, a alegria derrama no nosso coração. É isso que Deus quer e era isto que Davi entendia. E ele diz: alegrai-vos do Senhor e regozijai-vos. E aqueles amados que são alegres no Todo-Poderoso, veja, estes entenderam a mensagem de Cristo. Estes foram instruídos pelo Espírito Santo, ouviram a voz do Espírito Santo de Deus. Não foram como cavalos e mulas. Não foram. Não precisou colocar a bride, a rédea, o freio, seja qual for o nome que deem. Não precisou colocar essas coisas, porque foram guiados pelo Espírito Santo de Deus de uma forma fantástica, de uma forma maravilhosa. Amados, esta é a vontade do Senhor para a nossa existência.
é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas Davi chama-nos a atenção para as consequências da desobediência. Eu quero que você veja versículo 10. Ouça com atenção. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Oh, misericórdia! Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Quem são os ímpios? Todos aqueles que não querem saber de Deus. Muitas vezes nós olhamos e achamos que o ímpio é aquele que vive mergulhado nas drogas, ou estão nas prisões, que são pessoas ruins, que a sociedade diz, aquele é ruim, aquele não presta. Aí nós achamos, este é ímpio. Na verdade, queridos, todos aqueles que não querem saber de Deus vivem na impiedade, são ímpios, estão afastados do Senhor, estão debaixo de condenação e o resultado não será nada bom. Davi diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Davi afirmou, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. E nós, queridos, não podemos de forma alguma nos deixar tomar por esses sentimentos baixos que não procedem de Deus. Não se deixe envolver pela impiedade. Não se deixe envolver pelo pecado. Não se deixe envolver por aquilo que desagrada ao Todo-Poderoso. Não se deixe tomar por toda sorte de males. Nós precisamos fazer aquela análise sempre. As minhas ações agradam ao Senhor? Ah, hoje não vou à igreja. Vamos falar de igreja, não é? Hoje não vou à igreja. Hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu vou ficar aqui. Já perguntaram-se, Deus, tu queres que eu fique em casa? Tu aprovas que eu fique em casa? Tu dás o ok, o carimbo, ó, carimbando, ok, que eu fique em casa? Não, eu nunca fiz isso não. Mas você é o que de Deus? Ah, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. Mas que tipo de filho se vive como o cavalo, como a mula, endurecidos? Amados, nós temos que alcançar uma dimensão, ela não está longe de nós, mas é preciso coragem para alcançar essa dimensão. A dimensão que nos leva a entender que nós não somos nossos. Nós não somos nossos. Só que nós agimos como se fôssemos nossos. Eu sou meu dono. Ah, eu sou de mim mesmo. Eu sou meu, eu me amo, eu me gosto, eu me adoro, eu sou meu. E ninguém tasca. Nós vivemos muitas vezes assim. E a partir desse momento que nós entendemos que somos nossos, nós entramos em choque com a palavra, mais uma vez, que diz que nós não somos nossos. A palavra diz que nós não somos nossos. Nós somos de quem, amados? Do Senhor. Não é verdade? A palavra diz que nós fomos comprados. Não foi um presente. Ah, Deus recebeu um presente, me recebeu como um presente. Não, Ele comprou-me. E caro. Preço de sangue. Foi o preço da sua morte na cruz, do sofrimento na cruz. A partir desse momento, se nós entendermos essa realidade, nós vamos ver que nós temos que mortificar a nossa vontade. Mortificar a vontade é destituir o nosso eu. Nós temos que destituir o nosso eu, derrubá-lo do trono, dar um chute no nosso eu. Dá um chute nele, para que só a vontade do Eterno se manifeste, só a vontade do Senhor torne-se uma realidade na nossa existência. Queridos, é fácil? Não, não é fácil. Nós vivemos numa época em que tudo leva-nos para o outro lado, para entendermos de forma diferente. Se nós trabalhamos, nós chegamos em casa cansados. E às vezes chegamos de fato cansados. Não estou questionando essa verdade. Se nós... enfim, vai por aí. Muitas vezes, são 1000 exemplos, não é? 1000 exemplos. Você chega num estado indisposto, sem vontade.
Mas o Senhor não quer saber se você está indisposto, se você está sem vontade. Ele quer saber que tu sejas obediente. Obediência. E quando você não é obediente, você está dando lugar à velha e maldita carne. O que é a carne, irmãos? É esse filézão aqui? Não. Não é o filézão aqui, não. A carne é a nossa velha natureza, aquela vontade. A nossa vontade. Oh, como tem vencido. Tudo é motivo para a vontade levantar-se e gritar mais alto. Tudo. Tudo é motivo para a nossa vontade de dizer: hoje eu não tenho vontade de ir na igreja, hoje eu não tenho vontade de orar, hoje eu não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo, hoje eu não tenho vontade. Amados, a vontade vai te tirar dos céus. A vontade da nossa carne é recorrente. Ela é recorrente. Ela está aqui batendo hoje no teu coração. Pá, 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 abre a porta. Aí você fala: não, daqui a 10 minutos, abre a porta. Não, 1 hora, abre a porta, é a vontade. É o velho eu. Não, amanhã ele está lá novamente. E assim será até a volta de Cristo ou o nosso encontro com Ele, uma coisa ou outra. Mas, amados, nós temos que entender essa realidade do Senhor. E no versículo 10 ainda, na segunda parte: mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Veja, amados, primeiro, se a pessoa é dura, não quer saber de Deus, ela terá que curtir muito sofrimento. E o sofrimento está aí, estampado na face de todo mundo, e tem o sofrimento eterno, que é a condenação eterna. Mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Meu Deus, por que nós não gostamos das coisas boas? Já notou isso? Nós odiamos as coisas boas. Nós amamos o que não presta. Nós, amados, a velha natureza, a natureza herdada de Adão e Eva, a natureza pecaminosa, que nos faz ansiar pelas coisas ruins, pelas coisas insignificantes, mal cheirosas, sujas, enlameadas, imundas, podres. São estas coisas que alegram a nossa carne, que nós ansiamos. Mas, queridos, o conselho é: os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que tu precisa fazer? Confiar no Senhor. Confiar, apenas confiar, irmãos. Nada mais o Senhor pede: confiança. Mas o que é confiar? O que é confiar no Senhor? Você confia em Deus? Tu confias no Senhor? Ô Elias, tu confias em Deus? O que é confiar no Senhor, irmãos? Eu confio em Deus. É vago, né? O que é confiar em Deus? O princípio da confiança está na obediência. A obediência a quê? A palavra. A partir do momento que eu digo: eu confio no Senhor, estou afirmando: eu acredito em Deus. Eu vivo a vontade do Senhor. Eu obedeço a palavra. A minha vida já não é minha, mas é do Senhor. Porque essa confiança, irmãos, ela engloba toda essa situação. Todas essas situações, elas são importantes, porém, quando você diz: eu confio no Senhor, você está dizendo que Deus está em primeiro lugar, que tu o amas acima de todas as coisas, que não há nada mais importante sobre a face da terra, que você está pronto para ouvi-lo, pronto para obedecê-lo, pronto para viver a verdade dele, pronto para tudo. Eis o que é confiar no Senhor. Eis o porquê que a confiança leva-nos a receber a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E agora, depois dessa explicação, nós confiamos em Deus?
Aí temos que analisar alguns detalhes. Ficou mais fácil, não é? Ficou mais fácil nós entendermos o que é confiar no Senhor. Davi entendia isso. Davi entendia isto. E desde muito jovem, ele confiava no Senhor. E ele testemunha da sua confiança, afirmando que Deus deu livramento a ele. Ele entoava os seus louvores ao Todo-Poderoso. No decorrer da sua vida, ele foi fiel ao Senhor. Estava em linha com a vontade de Deus, em obediência aos preceitos do Senhor. Tudo isto, confiança no Senhor. Confiança em Deus. E a palavra diz que ele foi bem-sucedido. Bem-sucedido. E o Senhor escreve lá no Novo Testamento. Olha só. Passaram-se 1000 anos, aproximadamente 1000 anos. O autor de Hebreus diz: usado pelo Senhor, movido pelo Espírito Santo, Davi, um homem segundo o meu coração. Davi, um homem segundo o meu coração. Nós podemos ser homens segundo o coração de Deus hoje? Podemos ou não? Podemos ou não? Perfeitamente, amados. Nada mudou. Nada mudou. O capeta que atazanava Davi é o mesmo capeta que atazana a nossa vida hoje em dia. As dificuldades de Davi, em suas proporções, talvez sejam semelhantes à nossa. Cada um com sua dificuldade, cada um sabe o tamanho do seu problema. Mas estão aí no nosso dia a dia. Portanto, é perfeitamente possível sermos vistos por Deus como alguém segundo o coração dele. Amém? Que nós possamos almejar essa vontade de ser segundo o coração de Deus. Versículo 11, Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Eis o conselho deste homem para cada um de nós. Eis o conselho do Senhor através desse relato para as nossas vidas. Se nós colocarmos em prática, vamos experimentar a grande graça de Deus na nossa vida. Amém, amados? Amemos o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com toda a nossa casa, com todo o nosso viver, com tudo quanto nós temos. Amemos o Senhor e que assim Ele seja glorificado em nossa vida. Vamos orar, queridos. Senhor, nós te louvamos pela palavra e queremos clamar que Tu venhas falar conosco mais uma vez. Dá-nos a revelação, Senhor, para que essa palavra fique gravada no nosso coração, porque sabemos que o melhor é estarmos em sintonia, em obediência, confiando em Ti, Senhor. Desperta-nos, ó Espírito, desperta-nos, convença-nos de pecado, para que haja arrependimento e a devida confissão para a Tua honra e para a Tua glória. Que vivamos segundo as Tuas instruções, segundo os Teus ensinamentos. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Mensagem 906.